Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física. E o objetivo desse nosso vídeo é nós estudarmos a velocidade instantânea. É a aula número 4 da cinemática. Na aula anterior, nós estudamos velocidade média. Hoje vai ser velocidade instantânea. Vamos ver as diferenças entre essas duas velocidades e como que a gente calcula velocidade instantânea, quais são os detalhes, quais são as dicas, tá bom? Então, bora para a vinheta para a gente poder começar essa aula aí. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Velocidade instantânea é a velocidade verdadeira do objeto em cada momento da viagem. Então eu quero que você imagine, está aí já na tela, né? Corresponde ao valor da velocidade em cada instante do movimento. Então eu quero que você imagine, por exemplo, você fazendo uma viagem da sua cidade até uma outra cidade de carro, e você vai olhando o velocímetro do carro, em cada momento da viagem, o ponteiro vai marcar valor de velocidade diferente. Essa velocidade marcada pelo velocímetro em cada momento da viagem é a velocidade instantânea, é a velocidade em cada instante do movimento. Depreender? Agora, não confunda a velocidade instantânea, que é a velocidade verdadeira do objeto naquele momento, com velocidade média, que é apenas um valor aproximado de um movimento maior. Então você pega lá, né, uma viagem da sua cidade até uma outra cidade que demora várias horas. Então você tem todo o ΔS, você tem todo o ΔT, divide um pelo outro, você vai achar a velocidade média. Agora, a velocidade instantânea não. É o que está marcando no velocímetro do carro em cada momento da viagem. É a velocidade verdadeira. Então, velocidade média, vamos lembrar como é que a gente calculava aqui velocidade média? A gente fazia assim, né? A gente pegava o ΔS e dividia pelo ΔT. O ΔS é o comprimento de todo o percurso. O ΔT é o tempo gasto em todo o percurso. Velocidade instantânea a gente vai calcular de maneira diferente. Há uma ferramenta matemática chamada derivada que vai permitir a gente calcular a velocidade instantânea do movimento. Bom, primeiro, por que a velocidade média não bate obrigatoriamente com a velocidade instantânea? Porque a velocidade média leva em conta todo o ΔS. Imagina você viajando de uma cidade, da sua cidade até uma outra cidade. Você não vai manter a velocidade constante o tempo inteiro. Então, em alguns momentos, você vai acelerar para ultrapassar um carro, em outros momentos, você vai frear, em outros momentos, você pode até parar o carro. Então, só você vai variar a sua velocidade no decorrer da sua viagem. Se você está variando, a velocidade média já deixa de ficar igual à velocidade instantânea. A velocidade média só bateria com a velocidade instantânea se você mantivesse aquela velocidade constante o tempo inteiro. Aí as duas seriam iguais. Mas como a gente não faz isso na prática, então a velocidade média acaba não batendo com a velocidade instantânea. Porque você tem muito espaço, muito tempo para aumentar a velocidade no decorrer da viagem ou para diminuir ela. Então, qual foi a sacada que o nosso amigo Isaac Newton ele desenvolveu a ferramenta derivada para você calcular a velocidade instantânea? Ele pensou justamente nessa história de intervalo. Velocidade média usa intervalos muito grandes, dá tempo de você alterar a velocidade entre um momento e outro momento. Mas e se você pegar intervalos cada vez menores, a tal ponto, tão menores quanto sua mente possa imaginar, a tal ponto que você, entre um instante e o próximo instante, você não tem como aumentar a velocidade ou diminuir, porque não há tempo para isso. Essa que é a ideia da derivada, né? Então a derivada está na tela, é uma ferramenta matemática, é um operador matemático que transforma uma função matemática em uma nova função.
E essa ferramenta ela é útil quando você quer intervalos de variação muito pequeno. No caso da física, é uma ferramenta ótima, porque os intervalos de tempo são grandes, aí você consegue alterar a velocidade. Se você pegar intervalos de tempo muito pequeno, você não consegue alterar a velocidade. Então, essa ferramenta derivada, que mede a variação, que analisa uma função em intervalos de tempo, em intervalos muito pequenos, ela é ideal para fazer análise do movimento de um corpo. O Isaac Newton desenvolveu essa ferramenta matemática justamente para fazer esse tipo de análise. Tá? Então, é uma ferramenta matemática que ele desenvolveu para fazer esse tipo de análise. Né? Então, nosso amigo Isaac Newton recebe o mérito aí desse desenvolvimento. Então, a derivada é uma ferramenta muito útil quando desejamos ver a variação de algo em intervalos muito pequenos. Então, vamos primeiro colocar aqui embaixo esses dois exemplos aqui para a gente treinar como é que se usa essa ferramenta derivada, que é uma ferramenta da matemática e que depois a gente vai trazer ela aqui para a física, tá bom? Então vamos lá. Não se preocupa com a simbologia que eu vou usar, tá? Eu vou usar uma simbologia da matemática e derivada é uma coisa de nível universitário. Então aqui a gente vai aprender a usar uma pequena ferramentazinha da derivada, não é toda a derivada, é apenas uma pequena ferramentazinha da derivada que a gente vai ver. Então não se preocupe muito nesse momento com a simbologia ou com o linguajar que eu vou usar, que é um linguajar dos matemáticos para falar de derivada. Depois a gente faz essa tradução e a aplicação disso para a física, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui uma função y e x. Coloquei uma função qualquer aqui, coloquei um outro exemplo aqui do lado, coloquei exemplos bem grandes para a gente poder treinar bastante, tá bom? Então, no caso aqui é uma função de y com variável em x. Então, a derivada funciona assim, ó. Nós vamos derivar a função y. Não gostei desse azul, gente. Esse azul ficou muito parecido com o fundo. Deixa eu alterar a cor. Um azul mais escuro vai ficar bonito. Ó. Então, nós vamos derivar a função y, onde há letrinha x. Então, aqui parece um símbolo de divisão que a gente usa, mas não é. É um operador matemático chamado dy dx. Estou traduzindo para você. Significa que estamos derivando toda a função y, mas somente onde tem letrinha x. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Vamos lá. Então, como é que funciona a derivada? Essa regrinha de derivada que eu vou te dar agora é chamada regrinha do tombo. É muito facilzinha, tá? Tá vendo aqui o expoente aqui da função? Opa, deixa eu voltar. Tá vendo aqui o expoente da função, que aqui é 3? Então ele vai descer multiplicando o número que está na frente da letrinha x. Então 3 vezes 5, 15. É muito fácil fazer isso, galera. Tá? Vezes, tá? E aí, galera, era x ao cubo, cai o grau da função, passa a ser x ao quadrado. Sérgio, por que que isso acontece? Ih, galera, isso aí é uma coisa lá da matemática, do cálculo integral e diferencial, que você vai aprender quando você entrar numa faculdade de exatas. Aí você vai fazer um curso, né, chamado Cálculo 1, e lá no primeiro, segundo mês de aula, aí o professor vai explicar o porquê que isso acontece, o professor de cálculo, tá bom? Não é nosso objetivo aqui, a gente quer apenas aprender a usar a derivada, como ela funciona internamente, aí a gente vai deixar isso para a sua faculdade de exatas, tá bom? Então, a regrinha é bem simples, o expoente ele desce multiplicando o número que está na frente, 3 vezes 5, 15, e cai o grau do monômio. Era x ao cubo, fica x ao quadrado. Vamos fazer de novo? 2 vezes 8, 16, vezes era x ao quadrado, fica x elevado à primeira. Olha que babinha. Copia o sinal, menos. Você sabe que quando não tem expoente aqui, o expoente é 1. 1 vezes 3 é 3. X elevado a 1 cai o grau do monômio, fica x elevado a 0. Opa, quanto que é x elevado a 0 mesmo? X elevado a 0
é 1. Qualquer coisa elevado a zero é 1. Tá? A elevado a zero é 1. 20 elevado a zero é 1. Sérgio elevado a zero é 1. Qualquer coisa elevado a zero é 1. Tá bom? Então x elevado a zero é 1. 1 vezes 3 dá 3. Então eu vou apagar isso aqui, ó. Tá? Então a derivada de 3x é 3. Olha que baba, é só copiar o número que está na frente. Tá? Vamos voltar agora para a continuação da derivada. Mais derivada do número 10. Repare que aqui não tem a letrinha x. Onde não tem a letrinha x é uma constante, que é o número 10. A derivada de uma constante é 0. Sérgio, por quê? Eu não vou te explicar isso aí, eu vou deixar para o professor de cálculo lá da sua faculdade de exatas, quando você fizer, tá bom? Aqui a gente tem que apenas aprender a usar essa regrinha bem basiquinha de derivada chamada regra do tombo. Vou falar de novo. O expoente desce multiplicando, 3 vezes 5, 15, e cai o grau do monômio, x ao cubo fica x ao quadrado. 2 vezes 8, 16, era x ao quadrado, fica x à primeira. Aqui 1 vezes 3 é 3, copia o sinal, né? É 3, e a derivada de x à primeira é x elevado a zero, que é 1 vezes 3, é o próprio 3. E aqui não tem o número, não tem a letra x, a derivada de constante, de número puro, que não tem letra x, é 0. Nem precisa escrever esse 0, tá? Vou fazer mais uma vez a derivada. Então vamos lá. Vou derivar a função y, onde tem letrinha x. Então vamos lá. Estou fazendo aqui, você vai fazendo mentalmente aí, tá? 2x à quarta, lembra que o 4 desce multiplicando, 4 vezes 2, 8, era x à quarta, vira x à terceira. Copia o sinal, mais... Aqui quando não tem nada na frente é o número 1, você sabe, né? Então 3 vezes 1, 3, era x ao cubo, vira x ao quadrado. Copia o sinal, menos... 2 vezes 5, 10, era x ao quadrado, vira x à primeira potência. A gente normalmente não escreve, né? Mas, aqui, ó, o expoente aqui é número 1, 1 vezes 2 é 2, pronto. Essa é a derivada de 2x. Aqui no final é um número que não tem letra x, a derivada é 0, eu nem escrevo. Então você repare que a derivada faz isso, galera. Você transforma uma função numa nova função. Só que essa nova função tem alguma coisa a ver com variações muito pequenas. No caso aqui, variações muito pequenas da grandeza x. Tá bom? É isso que representa matematicamente a derivada. Você está pegando uma função em variações muito pequenininhas. Tá bom? Sérgio, quão pequenas seriam essas variações? Tão pequeno quanto sua mente puder imaginar. Você imagina que é uma coisa infinitesimalmente pequena. Esse é o linguajar da matemática. Bom, vamos agora voltar isso para a física, né? Vamos ver como que essa ferramenta chamada derivada ela é útil para a gente aqui na física. Volta comigo lá na primeira tela em que a gente está falando velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média é ΔS, divide pelo ΔT de toda a viagem. Você sabe que no meio da viagem dá para você pisar no acelerador ou pisar no freio, pronto, já mudou a velocidade média já não bate mais com a velocidade instantânea. Para você fazer o cálculo da velocidade instantânea, olha a sacada do Isaac Newton. Repara que não tem a letra M de média. Você vai pegar uma variação muito pequena de espaço, o ds. É uma variação infinitesimal de espaço, em relação a uma variação infinitesimal de tempo. Então é como se você pegasse um ΔS muito pequeno e um ΔT tão pequeno que não desse tempo de você pisar no acelerador ou no freio. E aí, se você achar essa velocidade nesse intervalo tão pequeno, isso vai bater com a velocidade verdadeira do objeto. É uma sacada muito inteligente desse nosso amigo Isaac Newton. Tá? Então, mas Sérgio, o que significa isso aqui? V, ds, dt. Você acabou de ver comigo, dy, dx. É a derivada de uma função naquela letrinha que está escrito embaixo. Então, na prática, vem comigo. Velocidade instantânea
é ds dt. Isso aqui é uma linguagem matemática. Vamos ver o que você vai fazer na prática. Vai ser dado para você a função horária do espaço. Repara aqui, ó, função horária do espaço, espaço e tempo. A gente já viu em aula anterior. Se eu te dou o tempo, você acha o espaço. Se eu te der o espaço, você acha o tempo. Isso é chamada função horária do espaço. Então você vai pegar a função horária do espaço e vai aplicar a derivada. Ao aplicar a derivada, você vai chegar numa nova função que traz características da anterior, que está relacionada a pequenas variações dessa letrinha, que no caso aqui é a letrinha t, que é o tempo. Então na prática é assim, gente, ó. Se eu te der a função horária do espaço e você aplicar a ferramenta chamada derivada, aquela regrinha do tombo, você vai sair da função do espaço e vai chegar na função da velocidade. E não é velocidade média, é a função da velocidade instantânea. Então vamos treinar aqui para a gente ver como é que funciona. 5t ao cubo deriva, lembra a regra do tombo, o expoente desce, então 3 vezes 5, 15. Era t ao cubo vira t ao quadrado. Copia o sinal, mais 8t quadrado, desce o 2 multiplicando, 2 vezes 8, 16. T ao quadrado vira t à primeira, menos derivada de 3t, lembra que o expoente é 1, 1 vezes 3 é 3. Derivada do número puro 10, não tem letra t, a derivada é nula, eu nem preciso escrever. Vamos treinar mais uma vez aqui. Ó. Se eu tenho aqui a função horária do espaço, repare, espaço e tempo é a função horária do espaço. Se eu aplicar a derivada, eu saio da função do espaço e chego na função da velocidade instantânea. Então vamos lá. 4 vezes 2, 8. Era t à quarta, vira t ao cubo. Mais t ao cubo. Lembra que o que tem aqui na frente é o número 1. 3 vezes 1, 3. Era t ao cubo, vira t ao quadrado. Menos derivada de 5t quadrado. O 2 desce multiplicando. 2 vezes 5, 10. Era t ao quadrado, vira t. Derivada de 2t é 2. E derivada do número 3. Não tem a letra t, a derivada é nula. Então, isso é a aplicação da derivada. Você sai da função horária do espaço e chega na função horária da velocidade. Repare que na função horária da velocidade, eu vou dar uma destacada agora aqui em duas letrinhas. Vamos ver se eu consigo destacar de maneira a ainda ficar bonito aqui. Ó. Olha lá. Ó. Não ficou tão bonitinho, deixa eu dar uma voltada aqui. Então, o que eu quero que você perceba? Ó, que eu tenho velocidade, já ficou melhor, e tempo. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Se eu te dou um, você descobre o outro. Se eu te dou o tempo, você descobre a velocidade naquele momento. Ah, eu quero saber a velocidade no instante 2 segundos. Pega esse tempo 2, coloca no lugar do t, faz a continha, você vai achar a velocidade naquele instante 2. Ah, mas agora eu quero achar a velocidade no instante 5. Pega esse número 5, coloca no lugar do t, você vai achar a velocidade no instante 5. Essa outra função é a mesma coisa, ó. Velocidade e tempo. Então repare que é uma nova função matemática chamada função horária, porque tem tempo, da velocidade. A função de cima é a função horária do espaço. Essa função de baixo, função horária da velocidade. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Se eu te dou o tempo, você acha a velocidade. Se eu te der a velocidade, você acha o tempo. Ok? Então agora, para encerrar essa parte teórica da aula, a gente vai ver um vídeo interessante que envolve a temática dessa nossa aula, que é a velocidade instantânea. Vamos então para o vídeo. Aqui nós temos o velocímetro, né? E o odômetro. Velocímetro é o que marca aqui o valor da velocidade em cada momento da viagem. Então o velocímetro marca ou te fornece a velocidade instantânea.
Odômetro é o nome que nós damos para esse marcador aqui, ó, do quantos quilômetros você está andando. Então você zera o odômetro no início da sua viagem, então fica tudo zero ali, esse marcador aqui. E aí quando você chegar no final da sua viagem, vamos supor que você fez de uma cidade para outra e deu 230 quilômetros, vai estar marcando 230 aqui. Significa que nesse percurso, seu ΔS é 230. Então o odômetro te fornece o seu deslocamento, tá bom? Então vamos agora para o vídeo. Que é um carro de Fórmula 1, no caso é do Hamilton. E aqui embaixo ó, você consegue ver qual é a marcação do velocímetro em cada momento do percurso. Ó, 270, 280, quando chegar na curva ele vai ter que pisar no freio, 300, opa, pisou no freio para poder fazer a curva, 140 por hora, já está 200. Vai chegar uma outra curva logo ali, já reduz de novo para 200, 220, outra curvinha chegando, reduz a velocidade, pisa no acelerador e aumenta a velocidade. Então, em cada momento a velocidade é diferente aí, olha lá, passando na frente da reta dos boxes, velocidade máxima aqui, 300 e alguma coisa, já tem que pisar no freio de novo para poder fazer a curva novamente. Então, o velocímetro te dá o valor da velocidade em cada momento da viagem. Ok, galera? Não sei se o áudio aí do carro aí ficou muito forte agora que eu reparei aqui, mas a explicação foi essa, tá? Então a minha voz aí, se não deu para ouvir, não se preocupa que não era tão importante, o importante era ver o velocímetro do carro, tá bom? Se você está me acompanhando até aqui, é porque você está gostando da minha aula. Então eu vou fazer um pedido para vocês, para que você se inscreva aí nas minhas redes sociais, no Instagram e no meu canal do YouTube. E divulgue o meu canal, se inscreva, né, fala o sininho, comente os vídeos, para que o algoritmo divulgue mais aí os meus vídeos, tá bom? Então, a minha ideia aí é colocar todo o conteúdo de física de forma gratuita, aí, aula por aula, só da parte aqui que a gente chama aqui de mecânica, né? Serão 60 aulas, estou aí na aula 4. Na parte de ótica, termo e ondas serão outras 60 aulas. E na parte de eletricidade e magnetismo, outras 60 aulas. Então, meu curso inteiro aí vai ter aí 180 aulas. Estamos aí na aula 4, estamos começando. Tem uma parte do canal que já tem aí um pouco de magnetismo, já tem um pouco aí as aulas de física moderna, tá bom? Então, convido você a acompanhar e divulgar para os amigos da sua escola, da sua sala, tá bom? Então, vamos lá para exercícios agora, amigos? Vamos lá, então. Questãozinha número 1. Uma partícula executa um movimento em trajetória retilínea, obedecendo a função horária S igual a 16 menos 40t mais 25t quadrado, em que S é o espaço medido em metros e t é o tempo medido em segundos. Você reparou que aqui nós temos a letrinha S e a letrinha t? Significa que é uma função horária do espaço. Então vamos lá, eu vou escrever de novo, S, né? Então vamos agora aqui, é igual a 16 menos 40 vezes t. Deixa eu pegar aqui a outra cor aqui, só para ficar mais rápido aqui. 40 vezes t mais 25t ao quadrado. Como é que é o nome dessa função? Função horária do espaço. Por quê? Porque tem espaço e tempo. Espaço e tempo. Se eu te dou o tempo, você acha o espaço. Se eu te der espaço, você acha o tempo. Olha o que é pedido na letrinha A, meus amigos. Qual a velocidade média? Atenção, a pergunta é velocidade média. Vamos lembrar? Vamos lembrar? Velocidade média. Vou lembrar a formulinha que a gente já viu aqui. Ficou muito fininha essa daqui. Vamos ver agora. Ixi, deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isso aqui é assunto da aula anterior. Vamos lembrar outro formato, né? Espaço final menos
espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, se você souber o tempo inicial, o tempo final, o espaço inicial, o espaço final, dá para achar a velocidade média. E é esse artifício que a gente vai usar aqui, tá bom? Então vamos lá. O que ele te dá? Ele quer saber a velocidade média entre os instantes 2 segundos, isso é o tempo inicial. E o instante 6 segundos, isso é o tempo final. Então eu já sei o instante inicial, já sei o instante final. Falta achar o espaço inicial, o espaço inicial, final. Como é que eu vou como é que eu vou fazer para achar esse espaço? Usando a função horário de espaço. Para que serve? Se eu te dou o tempo, você acha o espaço. Então vamos lá. Espaço inicial vai ser igual a 16 menos 40 vezes. Quanto que é o tempo inicial? Está aqui, ó, 2 segundos. Mais 25 vezes 2 ao quadrado. Então vamos lá. Espaço inicial vai ficar 16 menos 80 mais 2 ao quadrado é 4 vezes 25 dá 100. Então, o espaço inicial é 100 menos 80, 20, mais 16, 36. Vamos agora achar o espaço final. Então é 16, copia a função, né? Menos 40 vezes. Qual que é o tempo final? O tempo final é 6. Então aqui é 6 mais 25 vezes 6 ao quadrado. Então aqui ficou, espaço final é igual a 16 menos 6 vezes 40, 240, mais 25 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36 vezes 25 vai dar 670, vai dar 900, perdão. Isso aqui vai dar 900. 900, deixa eu ganhar tempo agora aqui nessa continha, gente. 900 menos 240 mais 16 que eu já fiz toda a conta já, né? Então isso aqui vai dar. Deixa eu confirmar na calculadora só porque eu tinha preparado aqui, mas vamos ver. 900, então vamos lá. 25 vezes 36. 900 menos 240, 660. Mais 16, 676. Pronto, está aqui. 676. Muito bem. Então, agora que você já achou, né, eu vou apagar aqui em cima, só para vocês entenderem o que nós achamos. Né? Então, vamos lá. Então, você vai imaginar agora um carro e ele está no instante inicial, na posição 36, quando o tempo está marcando 2 segundos. E na posição 676, quando o tempo está marcando 6 segundos. E nessa letrinha A está sendo pedido para a gente a velocidade média. Agora que você sabe o tempo inicial, tempo final, o espaço inicial e o espaço final, dá para achar a velocidade média. Vamos lá. Velocidade média. Mas, Sérgio, a aula não é de velocidade instantânea? Sim. Mas eu tenho que mostrar para você, caso o cara peça velocidade média usando a função horária, como é que você faz, entendeu? Por isso, para ficar claro que velocidade média é uma coisa, velocidade instantânea é outra. Então vamos lá. Velocidade média, espaço final, menos espaço inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Vamos lá. Espaço final, 676, menos espaço inicial, 36. Tempo final é no instante 6, menos tempo inicial é no instante 2. Então, velocidade média vai ficar 676 menos 36, 640 dividido por 4. Qual é a resposta da velocidade média?
160 metros por segundo. Essa é a resposta da letra A. Então, tudo isso daí foi necessário para achar a velocidade média, porque ele deu a função horária do espaço. Então, a letra A já foi. Agora eu vou apagar isso aqui para a gente poder fazer a letrinha B. Na letrinha B, a partir de que instante a partícula inverte o sentido do seu movimento? Então, aqui agora temos uma dica. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Ele quer saber o momento da inversão do movimento. Isso aqui é uma dica importante, pega aí, anota em algum lugar aí, tá? Anota aí. Inversão do movimento. Tem uma dica especial para quando aparecer essa informação no exercício. Repare que ele falou que a trajetória é retilínea. Então imagina um trem que tem uma linha reta. Como é que o trem faz para inverter o sentido dele? Ele está indo e de repente ele quer voltar. O que ele tem que fazer antes de voltar? Ele tem que parar. Essa que é a sacada. Então você está indo e quer inverter, primeiro você para. Então toda vez que aparecer essa frase, inversão de movimento, a dica é, o cara tem que parar. A velocidade vale zero. Tá? Então ele está te dando a velocidade num certo instante. Então você precisa da função da velocidade instantânea. Ih, mas Sérgio, ele não deu a função da velocidade instantânea. É verdade. Ele te deu a função horária do espaço. Então vamos lá. Eu vou copiar mais uma vez aqui a função do espaço. S igual a 16 menos 40 vezes o tempo mais 25 vezes o tempo ao quadrado. O que nós vimos no decorrer da aula? Que se você pegar essa função e aplicar a derivada, você sai da função do espaço e chega na função da velocidade. Derivada de número puro, que não tem a letra t, é zero. Copia o sinal, menos. Derivada de 40t, o expoente aqui desce multiplicando. 1 vezes 40 dá 40. Mais. Derivada de 25t², o expoente desce multiplicando, 2 vezes 25, 50 vezes t. Pronto, agora você tem a função da horária da velocidade. Repare as duas letrinhas aqui, velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Se eu te dou o tempo, você acha a velocidade. Mas se eu te der a velocidade, você acha o tempo. E a velocidade foi dada, galera. Porque se ele quer no momento da inversão, a velocidade vale zero. Então, no lugar da letra V, você coloca o número zero. 0 menos 40t mais menos 40 mais 50t. Joga esse menos 40 para lá. Então ficou 40 é igual a 50 vezes t. Deixa eu apagar essa parte aqui que era da letra A. Apagar direito, né? Pronto. Então ficou 40 é igual a 50t. De cara, a gente já consegue cortar um zero de cada lado. E esse 5 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Então, t é igual a 4/5. Muito bem. Quanto que é 4/5? 0,8 segundos. Então, significa que nesse movimento bem complicado, que é dado por uma equação de segundo grau, repare aqui na função, né? Repare aqui na função, que é uma equação de segundo grau, então representa um movimento mais complexo. Num certo momento, o cara parou para inverter o movimento. Em que momento ele parou para inverter? No instante 0,8 segundos. É isso, galera. Vamos então agora para o exercício número 2. Vamos lá. Uma partícula em trajetória retilínea tem função horária de espaço dada por S igual a 4t² menos 8t, mais uma vez, uma função horária do espaço. Então vamos lá, vou escrever ela novamente aqui. S é igual a 4t² menos 8t. Em unidades do Sistema Internacional, significa que o espaço é dado em metros e o tempo é dado em segundos. Letra A, os instantes, então ele quer saber o tempo. Opa, se ele quer o tempo, eu tenho que fornecer o espaço.
em que o móvel passa pela origem dos espaços. Opa, anota aí. Sempre que aparecer essa frase, origem dos espaços, ele está te dando alguém muito importante, ele está te dando que o espaço é zero. Origem dos espaços, para quem assistiu minha aula anterior, corresponde ao início da marcação, da numeração da estrada, é onde o espaço é zero, tá bom? Início do espaço seria assim, o início da estrada. Não é o início de onde você começa a andar nela, mas é o início da marcação da estrada. Então, na letra A, se o cara quer o tempo, ele tem que me dar o espaço. E ele me deu, é na origem dos espaços, ou seja, o espaço vale zero. Então, no lugar da letrinha S, você vai colocar zero. Ficou 4t² menos 8t. Tá? Aqui, gente, como é uma função de segundo grau, tem aqueles vários métodos para você resolver uma função de segundo grau. Como aqui não tem o termo independente, então fica fácil resolver. Eu vou colocar aqui em evidência, eu vou colocar 4t em evidência. 4t é 4t² dividiu por 4t, o 4 morreu, o t² simplificou, sobrou a letra t. Menos 8t dividiu por 4t, o t morreu, e aqui sobrou o número 2. Então a gente colocou 4t em evidência. Repare que 4t vezes t volta a ser o 4t², menos 4t vezes 2 é o 8t. Então colocamos aqui o fator comum em evidência. Então aqui nós temos um produto de dois termos, 4t igual a zero. Essa é a primeira resposta possível. Então, o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o primeiro instante em que a partícula passa pela origem dos espaços, 0 dividido por 4 é 0. E qual é o outro termo, que o produto tem que dar igual a 0? É esse parênteses, t menos 2 é igual a 0. Joga o menos 2 para o outro lado. Então, o segundo instante em que a partícula passa pela origem dos espaços é no instante 2 segundos. Então, ele começa o movimento dele na origem dos espaços, ele faz alguma coisa, mas depois ele passa por ali de novo. Né? Repare que ele passa pela origem dos espaços em dois momentos. Primeiro no momento inicial e depois de 2 segundos ele está passando por ali. Então, o que teve que acontecer? Ele teve que ir e voltar. Tá bom? É isso que está rolando aqui. Então, letrinha A já foi. Letrinha B, o instante e a posição em que o móvel para. Legal. Agora a gente vai para a letrinha B, então eu vou apagar isso que está aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos apagar essas continhas aqui. Essa palavra, o móvel para, tem uma dica aí, né? Que informação que você sabe, que você tem certeza quando o móvel para? A velocidade é zero. Então a sacada aqui, ó, o móvel parou, opa, o que está sendo dado? Que a velocidade é zero. Então que bom seria se eu tivesse a função horária da velocidade. E dá para obter, porque ele me deu a função horária do espaço. É só aplicar a ferramenta chamada derivada. Vamos lá, regra do tombo, o expoente desce multiplicando, 2 vezes 4, 8, era t², vira t, menos 1 vezes 8, 8, era t a primeira, ficou t elevado a zero. Pronto, agora eu tenho a função horária da velocidade. O que ele quer na letra B? O momento em que o objeto para, ou seja, a velocidade é zero. No lugar do V, eu coloco zero, 8t menos 8, esse menos 8 vai para o outro lado, fica mais 8, é igual a 8t. Esse 8 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 8 sobre 8. Em que instante o objeto para? No instante 1 segundo. Nesse momento ele está parado. Mas na letra B, ele não quer saber apenas isso. Repare, ele quer saber o instante que ele para, já descobrimos, no instante 1 segundo. E a posição em que ele fica parado. Se eu quero saber o espaço, eu preciso da função horária do espaço. Eu vou recopiar a função horária do espaço agora aqui do lado, para finalizar a letrinha B. S é igual a 4t² menos 8t.
E no lugar da letrinha T, eu vou colocar o tempo no momento em que ele está parado, que assim eu vou descobrir o espaço em que ele está parado, o local em que ele parou. Então ficou 4 vezes 1 ao quadrado, menos 8 vezes 1. Então agora é só fazer a conta, S é igual. 1 ao quadrado é 1, vezes 4 dá 4, menos 8 vezes 1 dá 8. Então o espaço em que ele para, 4 menos 8, é na posição menos 4 metros. Então deu para nós acharmos o instante em que ele parou e em que local ele parou, certo? Aqui está, gente. Vamos então agora, sem demora, para a questãozinha número 3. Em uma corrida, em uma pista retilínea com extensão de 50 metros, a função horária do espaço que descreve o movimento de um atleta é dada por S igual a 0,5 t quadrado. Esse SI que está do lado significa que o espaço é dado em metros e o tempo é dado em segundos. O tempo gasto pelo atleta para completar a corrida. Na letra B, a velocidade que o atleta cruza a linha de chegada. Então, é a velocidade no momento em que ele cruzou, é a velocidade no instante em que ele cruzou. E na letra C, a velocidade média. Então, são 3 perguntas diferentes. Vamos fazer aqui a primeira, a letrinha A, o tempo em que ele leva para completar a corrida, sabendo que é uma corrida de 50 metros. Então, vamos visualizar aqui, ó. Aqui está a prova, né? Deixa eu colocar aqui a outra visualização. Aqui está a prova. Então o cara começa o movimento dele aqui, ó, no instante t igual a 0. Aqui no marco 0. Né? Joga 0 aqui no lugar do t, ó. 0 ao quadrado é 0, vezes meio dá 0. Então ele começa aqui. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir até com qual velocidade que ele está. E ele vai completar a prova quando ele chegar na posição 50 metros. Quando ele chegar na posição 50 metros, aí ele completou a prova. Lembre-se que o nosso espaço aqui, ó, é dado em metros e ele quer saber na letra A o tempo que ele gasta para completar a prova. Ok? Então vamos lá? Então, letrinha A, pega a função horária do espaço, S é igual a meio vezes o tempo ao quadrado. E agora você substitui. No lugar da letra S, ele vai cumprir a prova quando chegar na posição 50. Então ficou 50 é igual a meio t quadrado. Esse meio está multiplicando, vamos passar dividindo. Então ficou t quadrado é igual a 50 dividido por meio. Então t quadrado é igual a 100. Tirando raiz de 100, o instante em que ele cruza a linha de chegada é no instante 10 segundos. Então, 10 segundos depois, ele cruza a linha de chegada. Então, não é um 100 Bolt, né? O 100 Bolt faz em 9 segundos e meio, né? Como a gente viu na aula anterior. Letra B. A velocidade com que o atleta cruza a linha de chegada. Então, você precisa saber a velocidade nesse instante. Vamos copiar a função horária de espaço, mais uma vez, S igual a meio t quadrado. O que você viu comigo no decorrer da aula? Que se você aplicar a derivada, você sai da função do espaço e chega na função da velocidade. Vamos lá? 2 vezes meio dá 1, t quadrado vira t, cai o grau do monômio. Então agora você tem a função horária da velocidade. Você sabe a velocidade em relação ao tempo. Então, como ele quer saber a velocidade no momento da chegada dele lá, como você sabe que ele cruzou a linha de chegada no instante 10, então a velocidade vai ficar 1 vezes 10, porque o tempo que ele cruza a linha de chegada é instante 10 segundos. Essa velocidade vai ser 10 metros por segundo. E qual era a velocidade no início? Era só lembrar que no início o tempo é 0. 0 vezes 1 dá 0. Então a velocidade inicial, vamos colocar isso aí em vermelho, a velocidade inicial é 0. E a velocidade com que ele cruza a linha de chegada é 10 metros por segundo. É isso que nós descobrimos. E na letrinha C está sendo pedida a velocidade média.
Então repare que é bem diferente, né? Assim, quando ele quiser a velocidade média, ele tem que apresentar a palavra média para você. Vamos lembrar como é que a gente calcula a velocidade média? É só fazer ΔS e divide pelo ΔT. Nesse caso, quanto vale o ΔS? O cara avançou 50 metros. Em quanto tempo ele gastou? 10 segundos. Então a velocidade média, 5 metros por segundo. Perceba que a velocidade média não bate com a velocidade verdadeira, tá? Porque a velocidade média é só uma análise grosseira de como é que foi o movimento do objeto. Velocidade instantânea não, é a velocidade verdadeira em cada momento da viagem, tá bom? Vamos então para o nosso último exercício de hoje. Uma partícula se move ao longo do eixo x e sua coordenada varia com o tempo conforme a relação. Aqui ele está usando o x, eu gosto de usar s, então eu vou usar s, tá? S igual a 4 que multiplica t menos 2 ao quadrado. Ih, aqui o cara já deu uma complicada, hein? O cara aqui deu uma complicadinha. Vamos lá. Vou escrever aqui, ó, S igual a 4 que multiplica t menos 2 ao quadrado. SI, espaço está em metros, tempo está em segundos. Então vamos lá. No instante t1, a partícula passa pela origem das coordenadas, S igual a 0. Então aqui a gente já tem uma informação, né? Então vamos lá. Então já vamos usar essa informação? Vamos usar essa informação? Então vamos lá. Então eu já sei que o espaço vale 0 nesse instante. Então tá aqui, ó, 0 é igual a 4t menos 2 ao quadrado. Eu vou passar o 4 dividindo, 0 sobre 4 igual a t menos 2, tudo isso ao quadrado. Então ficou t menos 2 ao quadrado é igual a 0. 0 sobre 4 é 0. Vou tirar a raiz. Tirando a raiz, aqui ficou t menos 2. Raiz de 0 continua sendo 0. Opa, então acabamos de achar esse instante que ele chama de t1, que é o momento em que o objeto passa pela origem do espaço. O menos 2 vai para lá, pronto, 2 segundos. Então, no instante 2 segundos, o objeto está passando pela origem dos espaços. Sua velocidade vale v1. Agora ele quer saber quanto vale essa velocidade. Isso nós já sabemos. Então, primeiro você tem que obter a função horária da velocidade. Ih, mas Sérgio, aqui tá uma coisa estranha aqui. Vamos ter que dar uma melhorada nessa função, né? Do jeito que você fique mais acostumado com ela, né? Aqui é um quadrado perfeito, né, gente? Vamos lá, né? Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 4t mais o quadrado do segundo. Pronto, então o quadrado perfeito ficou aqui. Agora eu vou passar esse 4 multiplicando todo mundo. Então S é igual a 4t quadrado menos 16t mais 16. Pronto, agora eu sei a função horária do espaço. Se a gente aplicar a derivada, você sai da função do espaço e chega na função da velocidade. Derivando 4t quadrado, vai ficar 8t menos 16. A derivada desse 16 é 0, nem precisa escrever. O exercício quer saber quanto vale a velocidade nesse instante 2 segundos. Então vamos lá. Esta velocidade ele chamou de v1, é 8 vezes 2 menos 16. Isso aqui a gente faz de cabeça. 8 vezes 2 é 16, menos 16 dá 0, galera. Então, no instante 2 segundos, ele está passando pela origem dos espaços, que é o marco zero da estrada, e nesse momento a velocidade vale 0, ou seja, ele está parado. Então, o instante é 2 segundos e a velocidade é 0. A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Muito bem, meus amigos, então esta foi a nossa aula de hoje sobre velocidade instantânea. Não perca a próxima aula, que vai ser sobre aceleração, é o nosso próximo tópico, tá bom? Um grande abraço a vocês e até breve, galera. Tchau, tchau.